Passávamos então a palavra para a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada e também, creio, para o Conselho Estratégico da Saúde da CIP. Doutor Óscar Gaspar. Senhora Coordenadora, Senhora Deputada Carla Cruz, Senhoras e Senhores Deputados, muito obrigado. Senhora Coordenadora, eu peço-lhe desculpa, em termos de organização dos trabalhos, nós constatamos esta manhã que de facto não terá havido resposta de algumas entidades ao grupo de trabalho, mas para esta manhã de facto teriam sido convocadas a APHP, a CIP, ela própria e o Conselho Estratégico de Saúde da CIP. E a verdade é que estas três entidades gostariam de participar no debate. Portanto, se me permitir, de forma muito rápida, eu gostaria de ocupar o meu tempo como APHP e depois dar algum tempo, só precisaria de um minuto para falar em termos de CIP e depois também, se me permitisse, a doutora Antonieta Lucas também daria uma palavra em relação ao Conselho Estratégico de Saúde da CIP. Sr. Doutor, nós de facto não tínhamos indicação de que as entidades comparecessem, estando cá, obviamente que nós não vamos deixar de as ouvir e, portanto, aquilo que pedíamos era que no tempo que mais foi gasto, que foram 10 minutos, que tentassem gerir o tempo pelas três entidades, está bem? E, portanto, nesse sentido, cumprimos aquilo que dissemos no início, que não deixamos de fora nenhuma entidade para falar. E o tempo começará a contar a partir deste momento. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado. Bom, então, em termos da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, o que gostaria de começar por dizer é que nós, em Portugal, temos um sistema de saúde misto. E é um sistema que tem funcionado bem, que tem sido bem acolhido por parte dos cidadãos e que nós entendemos que deve continuar a ter este caráter misto e este caráter deve ser reforçado. A verdade é que a componente privada é hoje muito importante e tem crescido nos últimos anos. Os últimos dados que nós temos, aliás já há pouco também referidos, excluindo a cadeia de valor do medicamento, nós estamos mesmo assim a falar de qualquer coisa como cerca de 80 mil empresas e mais de 130 mil trabalhadores com um valor acrescentado que se aproxima dos 2,7 mil milhões de euros. Os dados mais recentes do INE indicam que dos 225 hospitais existentes no país, 114 são privados e, portanto, 2016 terá representado o ano em que, pela primeira vez, passou a haver um maior número de hospitais privados do que de hospitais públicos. Os hospitais privados têm sido responsáveis, em termos anuais, por mais de 1.200.000 episódios de urgência e com um crescimento superior a 9% ao ano. Garantimos mais de 6.500.000 consultas de especialidade, também um crescimento de cerca de 8% e realizamos mais de 250 mil grandes e médias cirurgias. E, portanto, desde logo a primeira nota e a primeira estupefação é quando vemos que há uma série de iniciativas legislativas que não têm em conta a nova realidade do sistema de saúde em Portugal e analisam o sistema como se estivéssemos, de facto, há 30 anos atrás, quando, entretanto, muita coisa melhorou, muita coisa se alterou e há, de facto, hoje uma presença moderna, diferenciada da hospitalização privada em Portugal. Também é verdade que nós percebemos que haja iniciativas para alterar a Lei de Bases da Saúde. A saúde em Portugal encerra uma série de desafios muito importantes e o nosso caso nem sequer é único. Esta discussão existe em Espanha, em França, em Inglaterra, numa série de países europeus e mundiais, sendo certo que em Portugal temos aqui a particularidade de termos um envelhecimento da população mais rápido, mais agudo do que na grande maioria dos países. E, portanto, todas as análises que nós conhecemos, quer internas como externas, levam a pensar que as questões relacionadas com o aumento da longevidade, por um lado, as necessidades acrescidas de cuidados de saúde à população, as inovações tecnológicas e medicamentosas deveriam levar a repensar o sistema de saúde e, portanto, esperaríamos que a lei de bases e todas as discussões que houvesse em torno desta questão fossem no sentido de encontrarmos aqui soluções do país para os problemas que temos. Eu sei bem que a entidade reguladora da saúde vem cá na próxima semana, mas não queria deixar de dizer que, enquanto
enquanto parte do Conselho Consultivo da entidade reguladora, nós aprovamos há uns meses, por unanimidade no Conselho, aquilo que para nós eram as linhas de uma revisão da Lei de Bases. Desde logo, a Lei de Bases deve assumir o primado do cidadão, e especialmente do cidadão em contexto de saúde. A Lei de Bases deve ser uma lei enquadradora do setor a médio e longo prazo, não deve ser demasiado extensa nem detalhada, mas deve colher a necessária flexibilidade para fazer face aos desafios do futuro. A regulação é fundamental para assegurar condições de qualidade e segurança na prestação de cuidados, garantia de acesso dos cidadãos e legalidade e transparência das relações económicas entre os diversos operadores. A entidade reguladora deve ser, a todos os títulos, uma entidade independente. A Lei de Bases da Saúde deve prever a articulação entre os setores público, social e privado, de acordo com as necessidades, a garantia de acesso e dos demais direitos das pessoas em contexto de saúde, a qualidade das prestações de saúde, a demonstração de eficiência e os ganhos em saúde. As regras de abertura, modificação e funcionamento dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde devem garantir a qualidade e a segurança das prestações, qualquer que seja a sua denominação jurídica ou entidade titular da sua gestão. E face a estas linhas, de facto, nós entendemos que as propostas, ou pelo menos algumas da proposta e projetos de lei, não vão no bom sentido. E por isso mesmo, no passado dia 21 de janeiro, o Presidente da Associação Nacional de Farmácias, o Presidente da Apormed, o Presidente da APHP, o Presidente da Apifarma, o Presidente da FNS e o Presidente do Health Cluster Portugal publicaram um artigo de opinião no público e depois também demos conhecimento aos diversos grupos parlamentares, em que tornávamos claro que, do nosso ponto de vista, não é aceitável que haja propostas de lei que degradem o conceito de sistema de saúde, que descaracterizem a liberdade de iniciativa e concorrência, que tendem a desaproveitar as vantagens da interação do público e do privado na gestão do SNS, que instrumentalizem a regulação profissional e que optem por uma lógica de planificação administrativa do SNS. Terminando, como a APHP, Sra. Presidente, gostaria de dizer que, por um lado, para nós é muito grato percebermos que hoje em dia há um consenso sobre o artigo 64 da Constituição da República Portuguesa e que, por outro lado, enquanto a hospitalização privada, continuamos disponíveis para contribuir e darmos um contributo acrescido em termos da redução das listas de espera, em termos do aumento da oferta qualificada e diferenciada e em termos também do aumento da eficiência. Porque para nós é muito claro, em termos de princípio, mas também em termos desta discussão da Lei de Bases da Saúde, que de facto o que interessa é o cidadão no centro do sistema e não exatamente a propriedade dos meios de produção, se assim quisermos utilizar esta expressão, ou a propriedade de facto dos prestadores de cuidados de saúde. O que interessa para os cidadãos é o acesso e é isso que deve ser salvaguardado. Sr. Presidente, se me permite um minuto em termos de CIP, para dizer o seguinte, nós na CIP temos vindo a estudar as questões do Serviço Nacional de Saúde e do Sistema de Saúde e só queria aqui deixar 3 notas. Uma, nós entendemos a saúde como um cluster que tem uma componente privada e também tem uma componente pública. E a verdade é que, em termos de funcionamento do cluster, há aqui diversos elos de ligação e interdependência. Um caso muito concreto. Tudo aquilo que tem a ver com o subfinanciamento das instituições públicas e com o facto das instituições públicas, diga-se do SNS, não terem capacidade financeira para cumprir as suas obrigações financeiras a tempo e horas, portanto, o aumento do prazo médio de pagamentos, muito para além daquilo que está na lei, é óbvio que penaliza o setor privado e penaliza também os investimentos e é um custo de contexto importante. Por outro lado, nós, na CIP, temos notado que, na saúde, como noutros setores, mas na saúde em particular, tem havido um discurso nos últimos tempos muito contrário à parte do investimento e da participação privada no sistema. Pensamos que é um erro e que este discurso e este estigma em relação aos privados na saúde acaba por privar os portugueses de acesso a mais inovação e a mais cuidados. Por outro lado, temos vindo a dizer que há uma preocupação muito forte sobre a questão do financiamento da saúde e financiamento do Serviço Nacional de Saúde. E por isso temos defendido que haja
uma orçamentação plurianual por parte do Serviço Nacional de Saúde e haja uma lei de meios. Uma lei que permita que nós saibamos em cada ano e em termos plurianuais qual é o valor que está disponível para a saúde e, dentro desse valor, o que é que corresponde a despesas de funcionamento, digamos, à prestação de cuidados de saúde, mas também a tudo o que tem a ver, por um lado, com a prevenção da saúde e a literacia em saúde e, por outro lado, tudo o que tem a ver com investimentos, seja em termos de equipamento, seja em termos de imobilizado. E, portanto, pensamos que também este âmbito da lei de bases é exatamente um momento propício a que se discuta o enquadramento orçamental do SNS. E, a senhora Coordenadora, em termos de CIP, era isto que eu gostava de dizer e, portanto, se me permite, passaria também muito rapidamente aos meus colegas do Conselho Estratégico de Saúde da CIP, só a título introdutório dar nota do seguinte: nós produzimos um livro em 2017 sobre o setor da saúde, organização, concorrência e regulação, do qual demos o devido conhecimento também aqui às senhoras e senhores deputados. Só alertar para uma nota muito rápida, dizendo que nas conclusões fica muito claro que o sistema é misto, que deve haver articulação entre o público, o social e o privado. E, por outro lado, também chama a atenção este livro, há 2 anos, de outra questão que é aquilo que alguns designam como um conflito de interesses de papéis dentro do Ministério da Saúde. Não só a lei de bases, mas a própria lei do SNS prevê que haja distintas competências, por exemplo, do Ministério da Saúde e daquilo que é hoje a CSS. E, portanto, como também já foi dito por alguns colegas esta manhã, o facto de, por vezes, confundir o financiador, o regulador, até o legislador com o financiador, causa aqui diversos problemas, o menor dos quais não será o problema do financiamento da inovação, e nomeadamente a inovação em termos de tecnologias de saúde. E, portanto, nós sabemos que esta matéria até consta do programa de governo do atual governo em funções, portanto, uma clarificação das funções do próprio Ministério da Saúde, e entendemos também que a lei de bases pode ser um bom momento para o discutir.